Espero que estejam todos Boa bem. tarde. A gente vai continuar falando sobre o assunto da semana passada. Semana passada, só recapitulando, né? Nós falamos de macronutrientes. Então, lembrando, os macronutrientes são proteínas, carboidratos e as gorduras. Não sei se vocês lembram, né? Mas nós falamos sobre isso semana passada. Aí surgiram várias dúvidas, e aí hoje a gente vai complementar um pouco a semana passada falando dos micronutrientes, a gente vai ver a diferença, macronutrientes, e também voltar um pouco nas perguntas, e se houver outras dúvidas, falar dessas dúvidas também hoje. Pode passar. Então, como toda semana a gente apresenta, né, a nossa equipe. Então, que vocês já sabem, né, por quem é composto. Pode passar. Então, gente, micronutrientes. O que são e para que servem? Na sala nós vamos falar de micronutrientes. Pode passar. Bom, os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, os macronutrientes, proteínas, carboidratos e gorduras. Micronutrientes, vitaminas e minerais. E por que as proteínas, gorduras e carboidratos são macronutrientes e vitaminas e minerais são micronutrientes? Bom, os dois são, todos eles são importantes. Por quê? Porque o nosso corpo não produz, então a gente tem que se alimentar para conseguir eles no nosso corpo. Só que a diferença é que os macronutrientes a gente precisa em maior quantidade. A gente precisa em maior quantidade do que os micronutrientes, que nós precisamos de em menor quantidade. Mas todos eles servem para o funcionamento do nosso corpo, para que a gente tenha um estilo de vida saudável, prevenindo contra doenças, prevenindo que a gente fique debilitado. Então, todos eles vão servir para o funcionamento, para o bom funcionamento do nosso corpo. E por isso que a gente precisa ingerir, né, se alimentar desses nutrientes. E a gente voltando, lembrando da semana passada também, os nutrientes, não sei se vocês lembram, os nutrientes vão compor os alimentos. Então, nos alimentos vão ter tanto macronutrientes quanto micronutrientes. Os alimentos, eles não são completos, como a gente falou na semana passada. Ou seja, alguns nutrientes que existem em um alimento talvez não vão ter em outro alimento. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação variada, né? Comendo o máximo possível de variação de legumes, verduras, proteínas, carboidratos, cereais, leguminosos. Então, a gente precisa variar bastante para que a gente possa ter o máximo de nutrientes diferentes no nosso corpo e assim ele funcionar de maneira boa, entenderam? Então, assim, quanto um prato mais colorido, quanto mais colorido o prato, melhor é, porque aí mostra que tem uma variação maior de alimento e, consequentemente, um número maior tanto de vitaminas quanto de minerais. Exatamente. Aqui nesse slide, a gente destacou quais são essas vitaminas e quais são esses minerais. Então, a gente tem a vitamina A, as vitaminas B1, B2, B3, B6, B5, B6, B9, B12, vitamina C, vitamina D, E e K. Os minerais, a gente vai ter cálcio, cloro, cobre, ferro, iodo, potássio, magnésio, manganês, sódio, fósforo, selênio, zinco. E aí vocês observem que em cada vitamina dessa tem um alimento aqui representando. Por exemplo, na A, cenoura. Não sei se vocês conseguem ver. Olha só, na C, a gente vai ter limão, as frutas mais cítricas. A D, peixe, queijo.
A B12 é proteínas, né? Leite, ovo. Ali nos minerais, ó. Não sei se vocês estão conseguindo observar, mas no fósforo tem a abóbora, entendeu? O cálcio vai ter leite também. E no iodo, peixe, alho. Então, gente, a gente está mostrando aqui para vocês que quanto mais variada for a alimentação de vocês, mais vitaminas e minerais vocês vão ingerir. E melhor, assim, o funcionamento do corpo de vocês. E aí, agora eu vou continuar falando. A gente trouxe esse slide aqui com alimentos diferentes. E aí, como a Júlia acabou de falar, o nutriente, ele tá no alimento, né? Mas nem todo alimento ele é completo, ele não tem todos os nutrientes. Então, é importante que a gente se atente a variar a nossa alimentação, né? Para que a gente consiga, através de diversos alimentos diferentes, conseguir ingerir essas vitaminas e minerais diversas para o nosso organismo. E aí nós trouxemos aqui uma diversificação de milho, né? Tem milhos de diversas cores diferentes. E aí cada milho desse tem nutrientes diferentes. Até mesmo no milho, né? Por eles terem cores diferentes, eles têm vitaminas e minerais diferentes na sua composição. Pode passar. E aí, a maioria das vitaminas, elas não podem ser produzidas pelo nosso corpo, né? A Júlia falou isso também. Por isso, tem que ser obtidas através de alimentação, como eu acabei de falar, a Julinha também acabou de falar. Então, as vitaminas e os minerais, ali são importantes para o nosso crescimento, para a produção, manutenção e equilíbrio do nosso corpo, né? Nós precisamos dos macronutrientes para crescer, para reproduzir, fazer a manutenção do nosso corpo, mas também precisamos das vitaminas e dos minerais, que são os micronutrientes, né? Esses micronutrientes vão ajudar no crescimento do nosso corpo, atuando diretamente nas nossas células, né? Nós precisamos deles para que as nossas células elas consigam se multiplicar e crescer. E aí eles fazem também parte do nosso tecido, da mesma forma como a proteína compõe o nosso tecido, que é um macronutriente, os micronutrientes também fazem parte, eles estão ali presentes e os macronutrientes e os micronutrientes, eles se complementam. Então, é importante que a gente tenha os dois na nossa alimentação para que a gente consiga fazer tudo isso que nós precisamos, né? Que o nosso organismo precisa. Crescer, se reproduzir, fazer a manutenção e o equilíbrio do nosso corpo. Pode passar. E aqui, pessoal, a gente trouxe uma tabela da safra de setembro, né? Da safra dos alimentos da época de setembro. Porque é importante a gente considerar isso, porque os alimentos que estão na época, né? Por exemplo, os alimentos que estão na época de setembro, né? A fruta, né? Maracujá, goiaba, os legumes, por exemplo, a beterraba, o chuchu, as verduras, a cebolinha, o hortelã. Esses alimentos que estão na época de setembro, é importante a gente comer eles na época desse mês, porque normalmente são mais fáceis da gente encontrar no mercado, né? Eles têm até um preço mais baixo e também eles normalmente têm menos agrotóxicos, né? E além disso, eles também são mais saborosos, né? Eles são mais frescos. Então, isso faz com que a gente tenha uma alimentação consiga, né, ter uma alimentação de maior qualidade, saudável e com preço mais baixo. E aqui a gente trouxe também diferentes tipos de preparações, de combinações de alimentos, né? Como as meninas falaram, é importante a gente variar os alimentos, né, durante o dia, durante a semana. Então, aqui são 4 pratos, né, que podem ser no almoço ou no jantar. E o primeiro exemplo, né? Tem o alface, tem arroz, tem lentilha,
pernil, tem batata, tem repolho. O outro prato é com feijão, alface, tomate, farinha de mandioca e peixe. Os outros dois é arroz, feijão também, mas tem um outro angu, tem abóbora e quiabo. E o outro já tem omelete, jiló. Então, quanto mais colorida a nossa alimentação, também é mais diversificada, né? Mais diversa, com mais vitaminas, mais minerais. E o importante também é a gente tentar consumir eles pelo menos umas 5 vezes no dia, né? Fruta, legumes, vegetais. O quanto a gente conseguir consumir mais no dia é melhor para a nossa saúde. E agora a gente gostaria de saber um pouco de vocês, pessoal. Como que vocês consomem esses alimentos? Qual a forma que vocês costumam se alimentar desses vegetais, desses legumes, dessas frutas? Como que está incluso esses alimentos no dia a dia de vocês? Fala o nome, assim, de um prato que vocês comem na hora do almoço, no jantar, que tenha legumes, que tenha verduras. Dá um exemplo aqui pra gente que as meninas vão anotar. Ó, na minha casa, eu compro os legumes tudo misturado. Aí tem chuchu, cenoura, brócolis e couve-flor. Só isso que tem. Aí eu cozinho tudo, aí depois eu boto no prato, né? Com um pouquinho de azeite e como. Arroz, feijão, assim, não gosto muito, não. Eu gosto, mas me enche, tá me embuchando. E negócio de carne eu não gosto mais, não. Tudo me embucha, aí eu como mais esses legumes mesmo. Agora, não sei se é por preguiça ou praticidade, porque já compro picado, é só botar na panela, cozinhar, escorrer. Então, acho que uma coisa não tem que substituir a outra, Gracinha. Os alimentos, eles se complementam. Você precisa comer o arroz e o feijão, assim como você precisa também comer esses legumes. E que bom que é prático para você, né? Comprar já esses legumes fracionados, você não precisa cortar. Mas não deixa não de comer, nem que seja em menor quantidade, o arroz, o feijão, a proteína, a carne, ou pode ser um frango, um ovo. Tá bom? Ovo eu como. Ovo, então. Ótimo. Mais alguém gostaria de falar? Sim. Na minha alimentação, eu como de tudo, né? Então, na parte de carne, eu gosto muito de carne brancas, né? Frango, carne de porco, peixe. E carne vermelha também gosto bastante, mas isso aqui em casa tem essas variedades. E legumes, constantemente tem legumes, eu gosto bastante de quiabo, entendeu? Feita aquela ensopadinho de quiabo, separado, ou na galinha, e qualquer tipo de legumes eu gosto. Verdura gosto bastante de verde, vermelho da tomate, cebola, essas coisas todas. Então, nessa parte, para mim, eu tenho um bom apetite. É claro que eu escutei aí de uma de vocês, eu não prestei atenção, não lembrei o nome, falou que se puder comer frutas e outras coisas mais de 2 vezes, eu não tenho muito esse hábito, entendeu? De ficar beliscando. Mas a fruta, eu gosto muito da pera, a maçã, eu gosto, mas não é muito, não. E abacaxi, eu também gosto de abacaxi, manga, goiaba, e essas coisas assim, constantemente tem aqui, porque a minha esposa costuma fazer suco. Só que eu dou a preferência na fruta. Ótimo, João. É melhor mesmo dar preferência por consumir as frutas na forma dela in natura, não na forma de suco. Não que o suco seja ruim,
é bom você tomar suco de fruta também, melhor do que o industrializado, aqueles de caixinha. Só que quando você consome a fruta, um exemplo, a laranja, quando você faz um suco de laranja, você usa no mínimo umas 3 laranjas, né? Se for um suco de laranja e não uma laranjada. E quando você consome a fruta, você aproveita mais as fibras que tem na laranja do que quando você só espreme e realmente só sai esse suco, né? Aham. Outra coisa que eu aprendi na época da minha infância, com a falecida minha mãe, então eu saía pro mato, assim, os sítios, né, para colher algum tipo de frutas, e lá mesmo no pé eu comia. Então minha mãe sempre falava, quando você for comer a fruta, come pelo menos um pedacinho da fruta, da casca da fruta, manga ou da goiaba ou coisa assim, porque ajuda na digestão. Isso é verdade ou é mito? João, Pode falar. quer falar? Não, eu ia falar que eu acredito que é uma crença popular. Era isso que eu ia falar. Basicamente isso também que eu ia falar. Eu nunca ouvi falar sobre isso, né? Mas assim, a casca das frutas, elas também têm vitaminas e minerais, né? E aí você consumindo a casca, um pedacinho da casca, você estaria consumindo ali vitaminas, minerais diferentes. Mas ajudar na digestão, eu também nunca ouvi falar. Ok. Então, eu fiz essa pergunta porque, às vezes, me dá vontade de chupar uma manga de noite ou comer uma banana e, para mim, não tem hora. Pode ser 10 horas da noite, entendeu? E, inclusive, a banana d'água, muita gente comenta que ela realmente é bem pesada, né? Eles falam assim. Evita de comer a banana d'água à noite, principalmente tarde ou coisa assim. E eu tenho comido e graças a Deus o meu intestino funciona bem. Nunca me fez mal nenhum. É claro que a banana eu não como o pedacinho da casca. Mas você João, sabia? Pode falar, Ju. Pode falar, pode falar. desculpa. Não, é porque talvez a gente pode pensar que a casca ela vai ter fibras também, né? Então, para quem tem prisão de ventre, isso é bom. Mas as fibras você tem que consumir água junto. Aí faz com que você vá ao banheiro com mais facilidade realmente. Entendido. Mas alguém gostaria de falar? Eu gostaria de fazer uma pergunta antes que eu me esqueça, pode? Claro, Graça, pode fazer sim. Ó, lá em casa, o meu filho está comprando linhaça, chia, essas coisas agora, e está fazendo granola. Ele comprou para mim. Aí eu estou comendo. Pode comer tudo misturado do jeito que ele está fazendo? Claro, pode sim. Pode sim. Aí ele bota nozes, bota tudo. Aí fica, mãe, tá aqui. Mãe, come. Aí eu fico com medo. Aí outro dia eu botei a metade de uma mão e botei 3 colheres. O negócio não acabava. Porque conforme eu botava na boca, enchia. Mas estava gostoso, mas estava enchendo. Que bom que estava gostoso. Porque você falou a linhaça, a chia, as nozes. Acho que ele colocou aveia também, né? Para fazer essa granola também. Não, aveia ele não botou, não. Vou falar para ele, então, botar aveia. Não, pode botar ou pode não botar. Geralmente a granola, a base da granola em si é aveia. Se eu tiver enganado, professora e meninas, me... Ele aprendeu com um colega, que aprendeu com um colega, ensinou para ele, aí ele fez para mim. Mas tem granolas que são sem aveia, né? Mas a maior parte é com aveia, sim. Quando falam granola sem glúten, que às vezes vende, né? Aí não tem aveia. Mas a maior parte é com aveia. Entendi porque que ele não botou aveia, porque a minha filha tem
o negócio de glúten. Ela não pode. Então foi por isso que ele botou. Aí coloca flocos de milho, de arroz, mas não coloca aveia. Aham. Tudo que ele faz, ele divide com a irmã. Então foi por isso. Muito interessante, Graça. E assim, você comentou que estava ficando cheia, é porque essa granola, né, os componentes que tem nela são fibras. E a fibra, ela dá mais saciedade para o nosso corpo. E é por isso que você comentou que estava comendo e não estava enchendo, né? É porque ela dá uma saciedade maior mesmo. Ah, porque eu nunca comi misturado, sempre comi separado. Mas faz bem, é ótimo. Valeu. Um detalhe também, Graça, que a gente está sempre atenta na mastigação, né? Então, você mastigar mais devagar, bastante, que aí fica mais fácil, né, para o nosso corpo digerir esses alimentos. E aí, às vezes, você não fica com uma sensação tão cheia logo que você come. Então, é importante também, sempre quando a gente for comer qualquer coisa, estar sempre atento na mastigação, né? Comer com atenção, prestar bem atenção naquele momento que você está comendo. Eu não tenho paciência para mastigar, não. Sabe? Para acabar logo e sair daí logo. Muito mal educada ela. Quem foi que entrou, que chegou quando a gente já tinha começado? Foi eu, Deulaci e Jorge. Qual o nome? É Regina? Não, né? Deulaci e Jorge. Tá. Não, é porque as meninas fizeram uma pergunta de dar um exemplo de como vocês consomem legumes e verduras no dia a dia de vocês. O nome de algum prato, por exemplo. O João falou frango com quiabo. Tem alguma preparação, algum prato que vocês comam sempre, que tenha legumes e verduras? Olha, aqui em casa a gente sempre come legumes. Sempre, sempre. Nunca fica sem comer. Como a gente tem ficado mais em casa, tem andado pouco e tal, não sei o que lá, e a gente acaba comendo muito mais. E eu gosto muito de massa. Então, eu tenho feito agora muita salada com os pedaços de legumes grandes, bem colorido, né? E a gente tem comido mais salada para comer menos arroz, menos macarrão. A gente sempre come bastante salada. E fruta também. Mas essa salada é o que vai nessa salada? Alface, tomate só? Salada de legume, eu compro, depende, eu compro os legumes da época, que está mais barato. Né, quando eu vou no mercado ou na feira, aí eu vou sempre pelo que está mais barato, que eu sei que é o da safra. Isso, a gente falou também um pouquinho da safra hoje, mas pode continuar, desculpa. Algumas coisas, alguns eu ralo para comer cru. Tem coisas que eu gosto de comer cru e o Jorge não gosta, eu ralo para mim, para ele não. Entendeu? Toda a variedade de legumes. A gente come todos os tipos de legumes. Beterraba sempre, cenoura, chuchu, batata, abobrinha, pepino, e os de verdinho também, né? Que é agrião, alface, essas coisas todas, tomate, tudo. Alho poró, couve-flor, brócolis. Caiu na rede, para a gente tudo é peixe. Comemos todos. Que bom, muito bom. Legal, legal. Ótimo. Mais alguém, pessoal? Boa tarde a todos. Meu nome é Jorge Haroldo, eu sou deficiente visual. Mas melhor ainda é em Marechal, que agora a batata lá é a metro, né? É a segunda vez que você fala nessa batata de Marechal. Agora tem a metro também, batata metro lá em Marechal. Como é que é essa batata metro? Como é que é isso? Começou agora. Ela não tem, ela vem no saco, né? Vem com calabresa, frango. É batata frita que ele está falando. É batata frita, mas só que agora tem a metro lá também. Então, me explica como é que é. Você não compra uma pizza metro? Né? Aí você chega lá na lanchonete, você pede aquela batata assim de 1 metro, com recheio de
frango, ou de calabresa, ou de catupiry, ou de queijo coalho. É a embalagem que é a metro, né? A Não, batata. a batata. Bom, a gente não foi, não, tá? Eu não conheço nem essa batata. 10 anos com ele, eu não conheço batata dessa ainda. É que eu só vou lá com a outra. Vai, com a outra. Segunda vez que ele fala dessa batata aqui. O negócio dele é botar os outros com água na boca e falar de coisa que não é da nutrição. Bom, a gente vai falar em uma outra aula sobre aspectos da alimentação que não tem a ver com ela, não tem só a ver com nutrientes, mas isso vai ficar para uma outra aula. Aí a gente volta na batata de Marechal, tá bom? Quando a gente for falar dos aspectos sociais, culturais, da alimentação, e a gente volta. O que eu também procuro fazer, que a gente sempre também gosta de ficar vendo receitas, né? Sim. Às vezes eu vejo algumas coisas na internet, tal, não sei o que lá, e eu procuro dar um jeito de no lugar de fritar, colocar passar. Como também gosto de economizar meu gás, eu procuro fazer na panela elétrica. Ótimo. Uma boa opção. Sempre procurando não usar o óleo e assar. Essa batata de Marechal Hermes que os Jorge estavam falando, ela realmente é muito famosa. É claro que nós sabemos que tudo que é frito não é saudável, né? Mas ela se tornou muito famosa por causa desses ingredientes da batata, entendeu? Então ela se torna realmente muito gostosa. Mas eu fui tem bastante tempo lá para comer e aí eu desisti, porque tinha uma fila sem exagero. Dali da portaria da Fiocruz até lá o posto de saúde. Nossa! Uma fila Meu enorme. Deus! E se você É muito chegar conhecida. lá, e mais agora que está nesse ritmo aí de a metro, como o Jorge comentou, se vocês vocês vão ter que ter paciência, porque eu não tenho, não. Meu Deus. Lembrando da aula passada, essa batata de Marechal, ela é rica em macronutrientes, não é rica? Lembra da aula passada? Quais os macronutrientes tem muito, provavelmente, nessa batata aí? Vamos ver quem prestou atenção na aula passada. É fácil, gente, muito fácil. Vocês lembram dos 3 macronutrientes? Proteína, proteína e gordura. Tem hidrato, nutrientes e gordura, né? Que é feito no óleo. E também tem o queijo coalho, a calabresa, o frango, tem o recheio também, né? Mas qual é o principal carboidrato? falou. Ninguém escutou, não. Ninguém escutou. Quais os 2 principais macronutrientes que tem? A Aline deu a cola. Dou cola, 2. Eu acho que é o brinco, a linguiça e aquele porquinho fritinho, como é que chama? Bacon. Mas qual é o macronutriente que tem no bacon e qual foi que você falou? Na linguiça? A gordura. Gordura. Isso aí. E na batata tem o quê? Só batata. Esqueci o nome agora. Começa com C. Carboidrato. Isso aí. Exatamente. Então, na famosíssima batata de Marechal tem muita gordura e muito carboidrato. É isso? Certo. Beleza. Eu prefiro a batata recheada. Zila, pode fazer a batata recheada de legumes, fica uma delícia. Eu sempre faço. Então, e faz no forno, não leva muita gordura. Se você não quiser, não bota gordura nenhuma. Caramba, olha aí, tanta coisa que eu posso fazer, meu Deus, sem preguiça. Graça, compartilha com a gente essa receita dessa batata que você está falando. Como é que faz? Você lembra? Como é que faz? Fala rapidinho. Eu lembro. A Larissa gosta que bota crua, mas eu gosto de cozinhar primeiro. Aí eu cozinho, tiro um pouco do meio, né?
do miolo da batata, aí boto os legumes temperadinhos, bem temperadinhos, dentro da batata com azeite. E boto ela no forno, aí fica tudo crocantezinho. Mas se você quiser também cozinhar, fazer os legumes juntinho, mais ensopadinho, igual o João falou do frango, pode fazer. E bota, fica muito bom. E quando você faz com a batata crua, ela fica como? Aí ela fica mais crocante. É que eu não tenho paciência para esperar ela cozinhar. Eu até tinha, mas hoje em dia eu não tenho, não. Mas você faz no forno, né? Aí bota no forno. A abóbora também pode fazer recheada de legume, compra aquelas pequenininhas. Fica muito bom. Olha, só nem lembrava que eu sabia. Nossa, eu gosto da batata recheada. Não lembrava que eu sabia fazer. A polpa da batata que eu tiro, eu misturo no recheio também. Eu boto por cima, assim, aí fica crocante, sabe? Não, eu não consigo fugir do queijo ralado por cima, eu não consigo fugir. Aí eu tenho que... Dá uma incrementada, né? Dá uma incrementada. Aí bota a mussarela. Raladinha, melhor do que o outro. Eu boto a mussarela. Deve ficar muito bom. Deve ficar muito bom mesmo. Agora também eu procuro comprar a mussarela em pedaço, botar no congelador e ralar. Porque eu acho que é melhor do que aquela de saquinho. Ô, Ana, quando voltar o Terrapia, a gente podia fazer um grupo para ir visitar. Sim, boa ideia. Né? Vai ser bom. Pode ser que até eu me anime. Fazer as aulas. Sim, eu quero fazer as aulas da terapia. É muito bom. Vai ver que eu, junto com o pessoal lá, né? Eu volte a ser gente. Depois eu explico para vocês, meninas. Esse Terrapia é um projeto que tem aqui de alimento vivo. Eles trabalham muito com grãos germinados, são vegetarianos, né? Mas eles não usam nada cozido, é tudo cru. Pode falar? Legal. Alimentação crudívora, né? Crudívora mesmo. Comida viva. Alimento vivo, exatamente. Porque tem a questão dos grãos germinados, né? Então é bem interessante. É uma lógica diferente, assim, que a gente aprende, né? Mas tem coisas que são interessantes para estimular o consumo de vegetais, é bem legal. Então, mais alguém quer falar de alguma coisa assim que coma? De legumes, verduras? Falaram do frango com quiabo, aí tem a batata recheada com legumes, algum prato assim que vocês lembrem? Fala. Eu cochilei, a minha esposa fez para almoço abóbora. Eu esqueci, deixei ela jogar o miolo da abóbora fora. Era para lavar e botar no suco. Ela fez suco de manga, era para lavar o miolo e botar no suco da manga. E o caroço botar para secar e torrar. A semente de abóbora é torrada, né? Não, o caroço. Você torra o caroço e a Fica semente você pode lavar ela e botar. E o caroço é a mesma coisa. Na minha granola tem a semente de abóbora. E botar no suco. Ela fez suco de manga, eu esqueci de falar para lavar e botar no suco de manga. Fica bastante forte também. Sim, muito legal. Muito legal essa ideia, né? Porque você acaba aproveitando também o alimento todo, você não joga praticamente quase nada fora. E aí na semente tem vitaminas, minerais e semente macronutrientes da cenoura, diferentes. igual ele está falando, dificilmente eu guardo. Cenoura? Para a gente torrar da abóbora, porque geralmente para a gente torrar tem que ter uma quantidade assim maior de semente. E quando eu faço aqui só para nós dois, é um pedaço de abóbora pequeno que eu compro. Só se você for guardando, né? Guarda na geladeira. E aí, quando você usar o forno, por exemplo, fiz... Mas ela costuma germinar quando você guarda, mesmo deixando ela sequinha, ela germina. É verdade. Porque aí seria uma opção, você, por exemplo, vou fazer uma carne assada, ou então vou fazer um bolo aqui, você aproveitava o calor do forno, né? Para não ter que ligar o forno só para isso. Não, eu uso forno muito pouco, eu uso panela elétrica. Sim. Pode colocar na frigideira também, a semente. Dá para fazer na frigideira, rapidinho. Gente, eu vou fazer na próxima vez. Falando aqui do tema da aula, vitaminas e minerais, vocês entenderam
o que são as vitaminas, o que são os minerais, quais são. Eu queria saber dúvidas de vocês, assim, o que vocês têm em relação a essa parte de vitaminas e minerais. Vocês têm alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram saber? Eu queria saber... Alguém toma algum suplemento de vitamina, de mineral? A gente vai falar na próxima aula sobre esses suplementos. Mas fala, você ia fazer uma pergunta. Que eu já ouvi dizer que tem certas frutas, quando você mistura com outra, que uma acaba tirando um pouco da vitamina da outra fruta. E eu não sei se isso é verdade. Vamos lá, meninas. Qual foi Eu não entendi a pergunta. Olha. Se tem alguma fruta que pode tirar, quando você junta as duas, se uma pode tirar um pouco a vitamina da outra, porque eu tenho o hábito de fazer mistura de suco, inventar suco, né? Botar uma coisa com outra, às vezes purê também, eu boto, ao invés de fazer purê só de batata, eu faço batata com cenoura, batata com abóbora, que a gente fala que é purê misto. Então, aí eu ouvi dizer que tem certos alimentos que, quando misturado com outro alimento, um acaba tirando a vitamina ou a proteína do outro. Vamos lá. Fruta com fruta, uma não inibe a outra, né? Mas, por exemplo, pode acontecer de um alimento interagir com o outro. Aí, vamos lá. Purê de batata. Se você bota leite no purê de batata, o leite, ele pode dificultar a absorção do ferro, né? Ele pode ali competir um pouco, né? Na hora de absorver, do nosso organismo absorver, o nosso organismo ele absorve o ferro e o cálcio, né? Que tem no leite. Então, pode acontecer uma competição na hora dessa absorção, né? Mas a fruta com fruta não vai ter competição, né? De absorção de nutrientes. Então, não vejo problema de você, por exemplo, na hora de fazer o purê com legumes diferentes, ou então um suco com frutas diferentes, não tem problema. Eu acho que também, em relação ao que você falou do purê, fazer purê com... Você pode misturar, né? Usar batata inglesa, usar batata baroa, usar inhame, usar mandioca, aipim, enfim. Eu também não conheço nenhuma informação a respeito dessa interação, não. Você pode, sim, fazer suco de laranja com cenoura, com beterraba, que é ótimo e não tem interação, um não vai tirar a vitamina do outro, não. O que eu conheço mesmo foi que a gente conversou semana passada, lembra? Do feijão, cozinhar a beterraba, que aí tem uma substância na beterraba que, quando cozida junto com o feijão, diminui a absorção do ferro. Mas fruta com fruta e os legumes em geral, pode misturar sim. Quanto maior essa diversificação, é até melhor. Eu acho que eu perguntei semana passada, mas eu não lembro, vou perguntar de novo. A gente perde também, os legumes perdem também as vitaminas, as proteínas. Quando a gente faz eles assim, tipo de compotinha, tipo conservado. Assim, a gente não compra no mercado os legumes já prontos, temperadinho no vidro? Sim. Quando a gente faz em casa, em conserva, que eu costumo fazer beterraba, deixar na geladeira em conserva, o vinho de codorna, cenoura. Eu deixo ali na geladeira com água e azeite, temperinho. Aí, na hora que a gente vai, coloca a comida, já coloca a salada, aí coloca ele por cima. É ótimo você fazer isso. Não, ao meu ver, não tem problema, não. Até porque acho que dá um sabor mais gostoso também. Quando você coloca os legumes em conserva, por exemplo, uma beterraba, um vinagrete, né? O molho à campanha. Quando a gente faz hoje, o molho à campanha ele tá mais gostoso até no dia seguinte do que no próprio dia que a gente fez, né? Porque verdade. Fica curtindo ali naquele azeite, naquele vinagre. Então, eu não vejo problema, não.
Acho uma... Cuidado tem que ser com sal, né? É. Você colocar o sal, porque aí pode ficar salgado, e aí quem tem pressão alta, né? As conservas acabam tendo a quantidade maior de sal. Se comprar pronta, industrializada, ela já vai ter mais sal. Mas se você fizer em casa, né? Já é uma outra história. Meninas, nessa pergunta delas dos alimentos competíveis, vocês podiam falar de novo a questão do cálcio e do ferro, que eu acho que vocês já falaram semana passada. Mas acho que vale a pena falar de novo. Então, na minha opinião, dessa parte que Zeulaci fez a pergunta de legumes, né, que juntar frutas, juntar uma com a outra, na minha visão, eu entendo aquela antiga história dos senhores dos engenhos com a escravidão. Então, eles criavam uma história que não podia chupar manga e beber leite. Por que não podia? Naquela época eu até caía nessa história que a minha mãe até comentava esse assunto. Fazia mal, matava, etc. Isso é Por mito que eles também. falavam isso? Eles falavam isso para os escravos, justamente não ter o direito de chupar a manga e tomar o leite. Isso aí. Uma coisa ou outra, e olhe lá. E com isso, muita gente, até hoje, acha que é verdade. E, na verdade, é um mito. Isso aí. Então, Exatamente, é isso aí. A origem, né, dessa história é exatamente essa. Exatamente. Até porque o leite é caro, né? Exato. Mas naquela época o leite não era tão caro assim, até porque era fazenda, entendeu? Eu nasci em fazenda, então o leite era muito barato. É claro que eu não peguei, assim, a escravidão, mas eu nasci em fazenda e o leite de fazenda realmente era centavos, o litro de leite. E outra coisa que eu aprendi também... Continua sendo centavos, quando chega para a gente que já é R$5, R$4. Já chega caro. E outra coisa, não sei se vocês lembram disso aí, teve algumas marcas de leite aí que veio com xixi, não sabemos se era o xixi de vaca ou se era xixi de humanos, mas bem provável de ser o xixi da vaca, porque às vezes o vaqueiro, depois de fazer a ordenha. Fazer a ordena que está tirando o leite, e qualquer movimento ali, às vezes calha que a vaca faz xixi, e aconteceu isso com vaqueiros lá. Eu presenciei isso, que eu ia de manhã cedinho com a minha canequinha para tomar leite tirado direto da teta da vaca, e quando acontecia, ele ficava muito chateado, porque tinha que separar aquele leite para botar para os outros animais, para outros bichos, entendeu? Não colocar direto no latão para ir para a fábrica. Mas a minha pergunta é a da carne. Por exemplo, a carne congelada. Aí eu tiro um prato de carne que está congelado, descongelo aquela carne. De repente, eu resolvo não fazer mais, ela já está descongelada, e boto no congelador novamente. Essa carne ela já perdeu bastante proteína aí, não é verdade? Ou é mito? Olha, as proteínas, assim, acho que o principal desse processo que você falou, de descongelar, tirou do congelador, descongelou e recongelar, a quantidade de bactérias que você proporcionou. Então, quando você congela, as bactérias, os micro-organismos estão inativos, eles estão lá dormindo. Aí, quando você descongela, eles acordam. Então, quando ele acorda, ele começa a se replicar. Se você for congelar de novo, você vai congelar aquela carne com uma quantidade de bactérias muito maior. Então, não é aconselhável você fazer isso. O processo de descongelamento e congelamento, você tem uma desnaturação das proteínas. Eu não sei como explicar isso.
Uma perda, né? Uma perda de forma... Sim, você tem uma perda de proteína, só que o mais importante nesse processo não é nem a perda de proteína em si, é como eu falei, é o risco de contaminação, é o risco de você consumir depois dessa carne e passar mal, e tiver alguma diarreia, ou enfim, algum outro problema infeccioso por conta dessa carne, porque não é aconselhável você descongelar e recongelar a carne, porque a quantidade de bactérias e micro-organismos ali presente vai ser muito alta. Ela vai ter um risco de estragar mais rápido, né? Então, e muitas vezes a aparência dela também fica prejudicada, ela já não fica mais com a mesma... Uma coloração mais escura. Ela já não fica igual. Aliás, alimento nenhum, se você descongelar e congelar novamente, na segunda vez ele já não vai ter mais o mesmo aspecto, né? vai alterar sabor, né? A aparência, a consistência, a cor, vai ficar tudo alterado. Por isso que a gente nunca recomenda congelar novamente. Entendeu? Ok, obrigado. Nesse caso, a gente também pode considerar qualquer coisa, então, congelado, a gente só deve descongelar só o necessário para o consumo, então. Sim, exatamente. Por isso que é bom quando você congela, por exemplo, feijão, você congelar em potes pequenos, né? Arroz também, para você só tirar o que você for consumir, porque depois não é legal voltar a congelar novamente. Por isso é bom, a menos que você descongele a carne crua e congele depois cozida. Aí tudo bem. Você descongelou, fez um prato, né, fez a carne picadinha, carne moidinha, frango, aí você congela a preparação cozida. Aí é uma outra coisa, aí tudo bem. Entendeu? Ok, obrigado. A Ana, né? Ana, meninas, a Ana falou que ia falar do ferro. Exatamente. Semana passada, né? Ia tocar agora no assunto. Exatamente sobre a beterraba no feijão. Né? Eu estou com 10 anos de aposentado. O certo é não fazer mesmo a beterraba no feijão, porque eu trabalhei na cozinha do Berenete, na cozinha do Inca. Né? Então, a beterraba no hospital ela é cozinhada na caldeira, né? E depois a gente rala ela, né? Ou bota no triturador para fazer a pasta, igual a carne. A carne a gente pega aquele pedaço de carne, aí cozinha ela, depois bota no triturador, que aí pensa que é carne moída, né? Não, é uma carne picadinha no triturador para botar ali na pasta da beterraba para servir para o doente nos andares. Que cada um, né? Vocês são nutricionistas, a hora vocês vão chegar lá nos hospitais, vocês vão trabalhar, vocês vão ver, né? Vocês vão passar na cozinha e vão ver que a beterraba ela é cozinhada separada na caldeira. Não sei se não existe caldeira do jeito que está falida a saúde pública, né? Meninas, a minha conexão caiu, aí eu não vi, vocês já falaram sobre a competição do cálcio e ferro, né? Agora. Não? Não. Não? Não. Ah, então tá. É porque vou falar agora, então. Então, a questão da competição do cálcio e do ferro, né, é porque eles são absorvidos quase que no mesmo lugar no nosso organismo. Então, é assim, é importante quando vocês forem consumir algum alimento, algum fígado, algum miúdo, uma carne, quando vocês forem fazer uma refeição que ela é predominantemente rica em ferro, o interessante é que vocês não associem isso com algum alimento que tenha cálcio, leite, né? Sei lá, tentar reduzir, tentar não botar junto dessa alimentação um purê com que tem um leite na sua composição, né? O purê de batata que leva leite na composição, ou creme de leite, ou algum queijo em grande quantidade, porque isso pode acabar prejudicando um pouco na absorção do ferro, né, no organismo, porque eles são absorvidos basicamente no mesmo local, né? Dentro do nosso corpo. Então, pode prejudicar nessa absorção do ferro mesmo. É o que compete. Se vocês quiserem complementar um pouco. E aí, o que é legal, por exemplo, para ajudar essa absorção do ferro, depois de você fazer a refeição, às vezes é bom, até um pouco meia hora depois, tomar
um suco de laranja ou comer a laranja em si, né? O gomo da laranja, porque a laranja tem vitamina C e ela ajuda na absorção do ferro. E não tomar, eu não sei se aqui alguém tem costume, né? Mas de tomar um copo de leite depois do almoço, né? Ou do jantar, que aí já não é legal, né? Por conta do cálcio. Meninas, a doutora passou para mim Supra D, para tomar depois da comida. É cálcio. Melhor mudar o horário, então, né? De tomar esse cálcio. É vitamina D, não é? Não, é suplemento alimentar em solução em gotas. É cálcio. Cálcio? Ela falou que eu tinha dado 10, não sei o que lá, de cálcio, e era muito pouco, por isso que minha glicose não abaixava. Tem hora que eu esqueço, sabe? Tem que tomar 2 vezes por dia, depois da janta e depois do café. Qual que é o nome, Graça? Qual que é o nome, Graça? Supra D. É o mais barato que eu achei. Então, mas calma aí, que eu acho que é vitamina D mesmo. Porque assim, ela mandou tomar no café da manhã e na janta, né? Depois mas é porque, amiga, É D, é vitamina D. O metabolismo do cálcio e da vitamina... O metabolismo do cálcio depende da vitamina D. Então, provavelmente ela está com baixa em vitamina D e ela está suplementando. Então, Gracinha, esse seu suplemento não é cálcio. Ela pode ter, ela te passou provavelmente esse suplemento, desculpa, não, esse remédio, né? Esse medicamento. Por conta do resultado do seu cálcio, mas é porque a vitamina D, como a gente falou, o nosso organismo, gente, é muito complexo, as coisas não acontecem separadas, né? A vitamina D e o cálcio estão associados. O metabolismo do cálcio no nosso organismo depende da vitamina D. Então, se a gente não tiver com os níveis de vitamina D adequados, provavelmente nossos níveis de cálcio também não vão estar adequados, entendeu? Então, ela está te suplementando essa vitamina D, que é comum na população deficiente de vitamina D, porque como a gente comentou na semana passada, você lembra, Gracinha, que a gente tem vitamina D, a gente precisa dos raios do sol, então a gente precisa tomar sol, de preferência de manhã, às 10 da manhã, assim, até um pouco antes do meio-dia, para ter essa vitamina D, entendeu? Então você pode continuar tomando, porque não é o cálcio, não vai interferir na sua absorção do ferro, tá bom? Ela vai ajudar você a absorver o cálcio depois. Então, não interfere no ferro, como a Aline falou. Valeu. Pessoal, vocês entenderam o que a gente falou agora? Vocês têm alguma dúvida? Hoje tem menos dúvidas do que na semana passada, né? Sim. Maravilha. Mari, acho que você pode pôr a receita. Comentar vamos colocar a receita agora. A gente trouxe mais receitas. Eu posso dar mais uma palavra, menina? Eu queria, antes da receita, claro, já vou deixar para você falar, mas coloca naquele prato, nos exemplos de pratos. Isso, pode falar, depois a gente completa. Também falando em cálcio, assim, eu posso também fazer, né, não sei, você me explica se tem cálcio. Eu posso fazer um purê de maçã, né? E a casca eu posso aproveitar ela batendo ou no suco de maracujá, ou no suco de laranja, ou no suco de mamão também, né? Não posso? A casca da maçã? Sim, pode sim. Pode sim. Pode sim, aí você utiliza a maçã inteira. Que aí a carne da maçã eu faço o purê. A casca eu posso aproveitar num suco, aí eu já aproveito a maçã toda, né? Num Isso prato aí. só. E aí você também aproveita a fibra da maçã, né? Que a fibra da maçã, ela tá principalmente na casca. Pode continuar Agora vamos assim. para a parte que nos interessa, a receita. Eu queria só que as meninas falassem um pouquinho de novo sobre esses pratos, esses exemplos, né? Que para vocês prestarem atenção, como eles são bastante coloridos, né? Então, são exemplos de alimentos, né? A gente estava falando da diferença entre alimentos e nutrientes. Aqui a gente tem os alimentos que contêm
todos ou quase todos os nutrientes que a gente precisa. Então, só para reforçar mesmo tudo que a gente já falou. O que a gente encontra nesses pratos, nesses exemplos? Os macronutrientes, não tem aqui? Arroz, batata, certo? Feijão. Ali o omelete, que representa a proteína, né? Que não necessariamente precisa ser um bife ou um frango, mas o ovo também. Isso. O arroz e feijão. Temos ali as frutas, né? Então, uma laranja. Um abacaxi. A rodela de abacaxi. Aqui em cima não sei o que. Ah, uma cocada. Tem até um docinho aqui. Tem uma cocada. Mamão. Tem mamão também de sobremesa. Então, a gente tem, assim, isso aqui é exemplo de comidas, que a gente fala que é comida de verdade, né, gente? É a comida que a gente está acostumado, é o arroz, feijão, legumes, verduras, as frutas, né? E quanto mais colorido, melhor. Mais que a gente sabe que está, né, complicado, as coisas estão muito caras. Mas se a gente conseguir, né, colocar um verdinho, uma laranja, uma cor vermelha, um verde, você já está melhorando aquele seu prato, né? Porque não ficar só naquela cor monótona do branco, da cor da batata. Vocês entendem isso? Essa coisa do colorido, que é importante, né? Quanto mais colorido, mais vitaminas, mais minerais você vai conseguir ter nesse prato, entendeu? Então, mais saudável vai ser a sua alimentação. Era isso que eu queria chamar a atenção para esses exemplos aqui. Sim, sim, é muito importante. E variados, quer dizer, uma coisa que a gente fala que tem gente que não gosta de legume nenhum, de verdura nenhuma, né? E a gente fala, a gente tem tanto tipo de verdura diferente, tem tanto tipo de legumes, um ou dois, é possível que ninguém goste de nada, né? Então é isso, é para procurar, isso a gente vai fazer até com criança ou com adulto mesmo, né? Procurar provar uma coisa que você nunca provou antes, ou de um jeito diferente, né? Exatamente isso que eu ia falar, professora. Existem muitas verduras e muitos legumes, e existem muitas formas de preparo também. Não precisa ser só aquele cozido na água, né? Você pode assar, você pode refogar, você pode gratinar, você pode fazer purê, você pode cortar em rodelinhas fininhas e assar, fazer chips. Enfim, 1001 formas. A criatividade dentro da cozinha tem que existir. Exatamente. E aí acaba, lembrando, voltando para a batata de Marechal, né? A batata, ela é muito versátil, ela agrada muito, né? Ela não precisa ser tirada da alimentação, mas acaba ficando muito monótono se você só come a batata, né? Se você não come um legume diferente, ou outras batatas, né? A batata doce, outros tubérculos, né? Que são da família da batata, como o inhame, o aipim, a batata barô. Então, é procurar sempre variar. E as meninas deram a dica da safra, que aí tem a questão do preço melhor, o sabor também melhor. Enfim, é procurar o que está mais acessível para a gente conseguir, né, uma variedade maior de alimentos dentro do que a gente consegue, dentro do possível. Né? Então, é isso. Ô, Ana, você é coordenadora nutricionista-chefe, né? Uma pergunta que eu queria fazer para você, Ana, sobre as aulas presencial tão prevista para voltar gradativamente, porque aquela cozinha que tem aqui perto do prédio, perto do parque, né? Perto da biblioteca, né? Que aquilo ali é nosso. Será que está abandonado? Está lá tudo largado? Ali é o laboratório culinário, né? Você já esteve lá? Já tivemos várias vezes lá. Vocês já fizeram oficina culinária lá no laboratório? Com quem? Com quem? Com quem vocês fizeram? Ficava o rapaz responsável do grupo da nutrição. O Edson, né? O Edson. Isso, é esse mesmo, mulato alto, forte. Mas tinha mais alguém? Tinha a turma de nutrição.
que ia para lá dar aula a gente, com o grupo da academia da gente ali, da Luciana. A Luciana, não é isso? Luciana levava Isso, gente. levava a gente Então, lá. o Laboratório Culinário de Manguins é um projeto maravilhoso que eles têm, justamente em parceria com a UFRJ, que é onde as meninas estudam, né? Isso, e eu não sei responder quando é que a gente vai retornar. Está totalmente parado, completamente parado. Mas ele está na nossa lista de prioridade para retomar, porque é um trabalho muito bacana, muito importante, que a gente gosta muito, dá muito valor, que é retomar a questão da cozinha, né? Retomar a questão de cozinhar, de preparar o alimento, né? Muita gente... Muito bom. Fizemos vários pratos lá. O último foi polenta com quiabo e frango, o último que a gente fizemos. Porque muita gente, com essa correria do trabalho, parou de cozinhar, começou a comprar muita coisa pronta, industrializada, e aí as consequências logo aparecem. Que sabe fazer, né? Em questão de doença, né, gente? De prejuízo para a saúde, enfim. Então, retomar essa coisa de comer, de cozinhar, de reservar um tempo, o pequeno tempo que você tenha para cozinhar, para preparar seu café. A ideia do laboratório é essa também. Então, está na nossa lista aqui de retorno. A ginástica já voltou, Carlos. A ginástica já voltou, estou sabendo. Isso é importante. Eu já fui. Foi a primeira a voltar, fui eu. Maravilhoso. Pasta de jiló, pasta de berinjela, isso tudo aprendemos lá. A gente fez... Sal temperado, a gente aprendeu lá, nunca mais deixei de usar. Sal de ervas, né? Também é muito bom. Sim. A gente já fez o hambúrguer caseiro, né? A gente fazia o hambúrguer, ele também pão com beterraba na massa, com espinafre, muita coisa a gente faz lá. Vamos retomar, assim que puder. Vamos lá, meninas, receitas. Aqui a Aline quer falar? Tá sem áudio. Oi, desculpa, pensei que eu tava falando. Então, a gente trouxe aqui um molho de tomate, eu tava falando, falei tudo. Então, a gente trouxe aqui um molho de tomate, mas é um molho de tomate especial. E por que ele é especial? Porque a gente, nessa preparação, a gente está incluindo também, para aumentar a quantidade de micronutrientes, né, tanto de vitaminas quanto de minerais. E molho de tomate é algo tão... Qual é a palavra? A gente pode usar em várias receitas, né? Então, não só em uma carne... diverso. Muito diverso, isso. A gente pode usar numa carne moída, a gente pode usar em um frango desfiado, enfim, pode usar onde a gente quiser. E nesse molho de tomate, a gente inclui cenoura e beterraba cozida. Então, a gente pega o tomate... a cenoura e a beterraba, descasca, né? Corta em cubos, cozinha tudo junto, bate no liquidificador e depois em uma panela a gente refoga como se fosse um extrato de tomate que a gente compra aquele lá no mercado industrializado, que a gente depois refoga e dá uma diluidinha com água. Aqui, no caso, a gente vai pegar o tomate, a cenoura e a beterraba, vai cozinhar eles, deixar eles uma consistência macia para conseguir fazer com que o liquidificador bata bem eles. A gente vai bater no liquidificador e depois, numa panela, refogar o alho, a cebola, temperar, né? Mas temperar a gosto, só que esse a gosto com temperos naturais, então sal, uma quantidade razoável. E aí tem gente que gosta de coentro, pode colocar coentro. Tem gente que gosta de orégano, pode colocar orégano, alecrim, manjericão. Aí vai do gosto de cada um. Mas temperar... Pode usar o sal de ervas, né? Como vocês acabaram de falar. Então, é um molho que, além de ficar... Parece realmente de tomate, né? Porque vai tomate, mas não só tomate. Vai cenoura e beterraba, que ajuda a dar uma cor mais vermelha, assim, uma cor mais viva. E além disso, deixa ele mais enriquecido. Com mais vitaminas, com mais minerais, com mais fibras também. E aí tem uma outra receita que a gente trouxe, em que a gente pode usar esse molho, né? A gente pode colocar esse molho que a gente preparou junto desse macarrão à primavera, que é um macarrão com legumes. E aí, esses legumes, de preferência,
legumes naturais, in naturas, né? Então, nada de milho em conserva ou ervilha em conserva. Mas cenoura ralada, abobrinha e berinjela a gente corta em cubos. Para quem gosta de pimentão e consegue comprar, né? Porque pimentão, o vermelho e o amarelo são bastante caros, assim. Mas é um macarrão que a gente coloca verduras, legumes para enriquecer ele. Então, em vez de comer só o macarrão, que é algo simples e fácil de fazer, mas incrementar ele, como a gente acabou de falar. É uma alimentação mais colorida, mais rica em nutrientes ela é. Então, daí foi o que eu falei, vai a criatividade de vocês, vai do gosto de vocês. Vocês podem colocar o legumes, a verdura que vocês preferirem. Brócolis também. Isso, couve-flor também. Alho Dá para poró. colocar a ervilha em vagem, aquela ervilha que vem em vagem. Dá para colocar também, em vez de ser enlatada. E aí vocês podem fazer usando o molho de tomate que a Aline falou, né? Que vai com cenoura e beterraba, porque aí já vai ter um aporte maior de vitaminas e minerais. Imagina esse macarrão cheio de legumes, com esse molho de tomate diferente também, com cenoura, beterraba. Muito bom, né? Gostoso, nutritivo, colorido. Alguém já fez macarrão assim, com legumes? Eu já. Tá. Ficou bom? Fica bom? Eu gosto muito. Pessoal, eu peço para vocês, quando vocês fizerem essa receita, vocês me convidem, tá? Porque aí a gente tem que ver se realmente vai ficar bom, entendeu? Quando a gente voltar, né, presencial, vamos fazer uma... voltar em grande estilo, né? Fazer laboratório culinário. Um lanche, um almoço, toda, compartilhar, cada um trazer uma coisa. Olha que maravilha. Olha lá, o Jorge ficou até rindo. Alguém falar da fome, né, Joaquim? Falou na receita, o Joaquim já chegou na hora da receita. Já deu fome. Deu fome. Ele já deu fome, né, agora? Aí. É isso. Já é uma sugestão para o almoço de amanhã, hein, gente? Isso. Esse macarrão penne, eu tenho tudo isso aqui em casa. E aí, tá vendo? Faz uma saladinha verde para acompanhar também, vai ficar bom. Eu tenho tudo isso aqui em casa. Só falta a berinjela. E aí você pode trocar. Então... Qual é a nossa mensagem final? A mensagem final. Vou ler para vocês, tá? A mensagem de hoje é: a única coisa impossível é aquilo que você não tenta fazer. Então, nada é impossível pra gente. Basta a gente querer. Gostei muito da frase, hein? Eu também, amei. Que bom, gente. Que bom. Realmente bem interessante, incentiva bastante. Essa nossa aula vai ficar gravada, igual ficava as do Laís? Vai ficar. Tá bom. Ai, que bom, porque depois eu posso ler, porque eu estou só na base do ouvir. Isso, aí depois olha de novo, né? Fica lá guardadinha, só olha novamente. Então tá bom, pessoal. Tá bom, pessoal, vamos encerrando. Até semana que vem. E aí convidem os amigos, hein? Tem pouca gente hoje, hein? Pois é, tem mais gente querendo, mas aí eu acho que ficaram sem saber do novo link, da nova sala. Eu agora tenho um novo link aí, tá bom? Um Tá abraço. bom. Tá ótimo. Valeu, Tchau, obrigado. gente. Um abraço. Depois a gente conversa. Abraço, Tá bom. obrigado aí pela aula. Tchau, gente. Tchau. É muito